Acho que nessa noite ao vivo nós vamos estar louvando o nome de Jesus agora, com esse lindo louvor que fala aos nossos corações. A tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas abundantes serão e viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. E o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Meus irmãos, boa noite. Quem está com a gente agora ao vivo, você que está em casa ou você que vai acompanhar essa transmissão, o nosso desejo é que a graça e o amor de Cristo possa alcançar o teu coração, a tua casa e a tua família. Nós hoje estamos aqui para prestarmos um culto a Deus, que é merecedor de nossa adoração, nosso louvor, e toda a honra nós precisamos entregar ao nome de Jesus.
E é com muita gratidão que a gente começa mais um ano, mesmo nesse meio de pandemia, um ano diferente, um ano diferenciado para muitos de nós, para alguns podendo ir para a igreja, no culto coletivo, outro transmitido em casa, como estamos fazendo ao longo desse quase 10 meses. Mas o Senhor tem permitido que a gente continue a falar da palavra que é dele. E nós louvamos a Deus porque hoje, nessa noite, nós temos aqui no jovem Mateus, Tiago, residente em Duque de Caxias. Hoje ele está com a gente aqui, é uma pessoa muito, muito próxima a gente. E Deus vai falar profundamente ao seu coração e nós temos certeza disso. Então, se você tem algum jovem, algum menino ou menina, um moço, adolescente, chame agora para ouvir a palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Vai ser um jovem também que vai falar para você nessa noite. E se você puder, compartilhe esse vídeo, porque é a palavra de Deus. Não somos nós que merecemos ser compartilhado, mas é a mensagem que irá ser falada aqui. E também, se você puder, entre no nosso canal YouTube, se inscreva no nosso canal. É só dar um cliquezinho em inscrever-se e você estará recebendo notificações de todas as nossas programações noturnas que fazemos ao longo de domingo à noite e quinta-feira, que estamos transmitindo o culto online devido a esse momento de pandemia. Tá bom? Durante a semana, se você quiser descrever aí pedidos de oração, nós na quinta-feira teremos um culto de oração também online com a irmã Carla e o irmão Rogério transmitindo da sua casa. E também teremos a explanação da palavra feita por eles naquela ocasião. Nós estaremos lendo o versículo somente da palavra de Deus, estaremos orando e logo após o irmão Mateus estará trazendo a palavra aos nossos corações. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versos de número 7 ao 10, diz o seguinte: verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todo ele se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Ainda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos, sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Palavras do grande sábio Salomão, o pregador. Que Deus abençoe essa palavra. E essa palavra está falando que haverá um período de trevas. Ele via isso. Nós estamos vivendo um período de trevas, um período diferente, mas nós temos a certeza que tudo isso que o mundo está apresentando é vaidade. O que vai ficar é a palavra de Deus. E essa palavra que você vai ouvir agora é que deve entrar e fazer morada no seu coração. Acompanhe comigo essa oração. Nós estaremos orando agora, pedindo a Deus em favor do Mateus, e logo após ele vai ministrar para a gente a palavra agora, nesse momento. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por cada família que está nos acompanhando agora, ou irá nos acompanhar nos vídeos. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra que vai ser ministrada agora, vai ser falada, ela possa encontrar corações abertos para ser misericordioso, corações precisando da Sua graça e favor imerecido, precisando de salvação. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida do irmão Mateus agora, que a sua boca possa ser o Espírito de Deus falando para cada um de nós. Em Cristo te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mateus, fique à vontade. Amém. Boa noite. Já fui apresentado, eu me chamo Mateus, eu sou de Duque de Caxias, Gramacho, sou membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sou ovelha do pastor Paulo Amorim. Estou aqui convosco hoje, é uma honra poder estar cultuando com os meus irmãos e eu espero
de alguma forma poder ser uma semente, né? Poder lançar alguma semente no coração de vocês nessa noite, que vocês possam ser edificados não por mim, mas pela palavra que o Senhor pretende falar convosco essa noite, amém? Por favor, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, o versículo é o de número 13, que tem como epígrafe: os discípulos são o sol da terra e a luz do mundo. Está escrito assim no versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não desfazendo da oração do pastor, é que sempre que me dão a oportunidade de pregar, eu costumo orar. Só orar mais uma vez mais, amém? Pai, ligando a oração do teu servo, do pastor Eliseu, Pai, eu peço, meu Senhor, que aquilo que for falado aqui, Pai, possa invadir as casas, Pai, que estão nos acompanhando neste exato momento, Pai. Que o Senhor possa falar, meu Deus, com aqueles que estão vendo esta live, aqueles, Pai, que procuram de repente uma resposta, meu Senhor, para alguma questão da sua vida, ou para aqueles, Pai, que desejam somente te ouvir falar. Eu peço a Ti, Senhor, que a minha boca e os meus ouvidos, Pai, sejam um instrumento do Senhor nesta noite, como falou o pastor Eliseu. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que tudo aqui, Pai, que seja para a Tua glória e para a exaltação do Teu santo nome, Pai. Continua conosco, Senhor. É a oração que eu te faço juntamente com os Teus filhos. Amém, Senhor. Amém. Quando nós falamos de Jesus, do Mestre Jesus, a primeira palavra que me vem à mente é a palavra transformação. Todas as vezes que Jesus chegava a um lugar, todas as vezes que Jesus dirigia uma palavra a alguém, todas as vezes que Jesus executava um milagre, a palavra transformação era a base para tudo. Não havia lugar que Jesus chegasse que não houvesse transformação, seja uma transformação no corpo da pessoa, a pessoa que estava enferma, seja uma transformação no caráter da pessoa, como aconteceu com Zaqueu, como aconteceu com Mateus, seja uma transformação espiritual na pessoa, como aconteceu com Nicodemos, que Jesus disse que era necessário que ele nascesse da água e do Espírito. Todas as vezes que Jesus chegava a um lugar, a palavra transformação era o que tomava conta daquela situação. E quando eu leio Mateus capítulo de número 5, no versículo de número 13, eu noto algo interessante. Jesus nos chama de sal da terra e de luz do mundo. É interessante você pensar que nada se faz sem sal. Tudo naquele tempo, e também nos dias de hoje, era feito através do sal. O sal era usado tanto para conservar alimentos, como também para o tempero, como também para os sacrifícios. Em Levítico capítulo de número 2 você vai encontrar que quando se oferecia um sacrifício ao Senhor, eles mergulhavam o sacrifício no sal. Sem sal o sacrifício não era aceito. Como se não bastasse, em Juízes no capítulo de número 9, você encontra também que quando um exército invadia uma outra nação, eles costumavam espalhar sal pelas plantações para que aquela nação não pudesse se recuperar dos efeitos contrários daquela guerra. E quando você fala de luz, você nota que tudo se faz com luz. Por exemplo, quando anoitece, quando falta uma luz, você se sente perdido, você se sente sem direção. Parece que o mundo acabou, parece que você não consegue fazer mais nada sem a luz. Então, quando Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, eu me lembro de Gênesis capítulo de número 1. Por quê? Em Gênesis capítulo de número 1, no versículo de número 1 ao 4, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É interessante nós pensarmos que mesmo o cenário sendo de trevas, mesmo o cenário no original um caos, mesmo o cenário sendo caótico,
o Espírito de Deus não deixava de se mover. O Espírito de Deus continuou se movendo sobre aquele cenário. E vale pensar que águas, na Bíblia, é referente à vida. Ou seja, mesmo que a nossa vida esteja parecendo que está em trevas, mesmo que o nosso cenário atual seja um cenário caótico, mesmo que a nossa nação esteja sendo afligida por esse vírus, contudo o Senhor não deixou de se mover em nosso favor. Jesus, ele compara o amor de Deus ao amor de uma mãe. Ele disse que uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas ele jamais se esqueceria. Deus não esqueceu de nós. Aí você se pergunta, por que nós estamos passando pela aflição? Porque o próprio Jesus disse que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Assim como nós passamos por tribulações, o ímpio, a pessoa que se encontra fora de Cristo, também passa por tribulações. Mas uma diferença é que nós encontramos consolo no Espírito Santo. A diferença é que nós encontramos conforto na presença de Deus. Isso é o que o diferencia. Aí no versículo de número 4, Deus fala o seguinte, Deus fala, haja luz e houve luz. A palavra foi lançada e houve transformação. E quando ele diz, haja luz, aquilo que estava em trevas, as trevas foram dissipadas, houve a separação entre a luz e as trevas. Então quando Cristo nos chama de luz do mundo, eu entendo que ele espera que nós façamos aquilo que ele fez em Gênesis. Eu entendo que ele espera que nós transformemos os cenários ao nosso redor, através da palavra, através do Espírito que em nós opera. Como assim? Quando um cristão chega em um lugar, as pessoas notam algo diferente nele. A forma de agir, a forma de falar, a forma como se comporta. As pessoas notam que há um Senhor na vida dele. As pessoas notam que Deus está com ele. E através dessa presença, segundo a palavra, nós podemos transformar os cenários. Muitos depositam a sua confiança em governantes, muitos depositam a sua confiança nas suas riquezas, mas nós temos que depositar a nossa confiança no Deus vivo. Porque, como o próprio Jesus falou, céus passam, terra passa, mas a palavra dele permanece. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Creia somente que, se você for conduzido pela palavra, se você se deixar levar pela palavra, nada ao seu redor vai te abalar. Porque o mesmo Jesus falou das duas casas, a casa alicerçada sobre a rocha e a casa alicerçada sobre a areia. A casa alicerçada sobre a rocha correram rios, veio tempestades, veio ventos fortes, mas ela continuou de pé. Mas a casa alicerçada sobre a areia, quando veio todos esses embates, ela caiu. Ou seja, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, se nós estivermos alicerçados nele, podem vir todos os ventos que forem, mas uma coisa é certa, nós vamos prevalecer, porque Jesus é conosco. Então quando Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e ele diz que se coloca no velador, é porque ele diz que aquilo que está em nós não pode ficar oculto. Nós não podemos nos esconder nos ambientes que nós visitamos. Se nós somos cristãos na igreja, nós também somos cristãos na faculdade, nós também somos cristãos nas escolas, nós também somos cristãos no grupo de amigos. Onde nós formos, nós temos que mostrar aquilo que o Senhor nos deu. Onde nós formos, nós temos que mostrar quem nós somos, porque nós temos uma identidade, a nossa identidade é Cristo. Paulo fala que no Romanos capítulo de número 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através da mudança de raciocínio, através de nós podermos deixar-nos guiar pela palavra, nós podemos transformar o mundo. Muita corrupção, muitos cenários caóticos, mas se a palavra do Senhor estiver em nosso coração, como o salmista disse em Salmo 119, no versículo de número 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, nós podemos sair vitoriosos. E aí Jesus diz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A salvação, ela pode não vir pelas obras, mas a glorificação de Deus, ela vem pelas obras. Deus, quando nos chama, Ele espera que nós glorifiquemos a Ele através das nossas obras. Então, talvez nessa live, você tenha deixado o brilho que está em você se ofuscar. Talvez nessa live,
você que está assistindo, tenha se afastado da presença de Deus, de repente por algum empecilho, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas, assim como Jesus falou em Lucas, no capítulo de número 5, em que ele deixou claro que os braços do Pai estavam abertos, aguardando a volta do Filho. E vale ressaltar que, mesmo que o Filho tenha saído de casa, mesmo que o Filho tenha optado por não seguir o seu Pai, mesmo que o Filho tenha optado por não fazer a vontade do Pai, o Pai não deixou de lhe amar. O Pai continuou com os braços abertos. E quando o Filho fala que vai voltar, o Filho não diz que vai voltar para casa, mas o Filho diz que vai voltar para o Pai. De repente, muitos de nós, assim como alguns dos discípulos, não nos encontramos na presença ainda como deveríamos. Nós estamos na casa, mas não estamos com o dono da casa. Deus oferece a você que está assistindo essa live nessa noite uma oportunidade de ter uma experiência com Ele, uma oportunidade de vir aos braços do Pai. Porque Deus não quer somente que você o adore, mas Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. E a palavra para você nesta noite que nos ouve é que você possa se deixar guiar pela palavra e que você possa deixar que a luz que está em você, a luz que o Espírito Santo de Deus resplandeça sobre você, para que você possa transformar o cenário ao seu redor e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Irmãos, aí está a palavra de Deus, foi falada, pregada, que você possa guardá-la em seu coração e compartilhe, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estaremos orando e terminando o nosso culto dessa noite e agradecendo a você pela sua participação conosco online, pela sua participação, contribuição ao longo desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a bondosa graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, e as consolações que há no Santo Espírito de Deus, a sua palavra que foi lida e explicada nessa noite, possam encontrar corações, possam encontrar o consolo para aplicar na vida das pessoas, assim bem como no Brasil, no mundo, pessoas que estão sofrendo calamidade de doenças, calamidades de naturais. Mesmo assim, que a tua boa mão possa estar estendida sobre todos esses e que a tua palavra possa ser multiplicada e ser vivificada e ser encontrar corações para ser salvo desde agora e para todo sempre. Amém. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor, só pra te dar. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei
explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja, Senhor, radiante.